não há democracia sem mulheres na política. É mais do que urgente a gente debater ações que garantam a maior participação feminina no poder. Nós somos uma nação de 104 milhões de mulheres. 104 milhões de mulheres, a gente repete porque é um número realmente significativo. Isso corresponde a 51% da população brasileira. E entre as candidaturas nas eleições de 2024, 15% foram de mulheres e 85% dos homens. Então, entre os eleitores, esse índice cai, sendo apenas 13% de mulheres eleitas e 87% de homens. As eleições municipais de 2024 concentraram o maior número proporcional de candidaturas femininas, segundo dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres representam 34,7% das candidaturas femininas que foram registradas no TSE. Ao todo, foram mais de 156 mil candidatas, como eu mencionei, e o número de candidatura de mulheres teve a maior proporção dos últimos 24 anos. Mas ainda é pouco. Em Teresina foram eleitas 5 vereadoras, o que representa 16% da Câmara Municipal da cidade. A gente vai conversar com uma delas para abordar 2 contextos. Além da política, a gente vai falar mulheres na política e a gente vai falar de jovens na política, porque Fernanda Gomes, que está no seu 2º mandato, começou na vida pública com mandato aos 22 anos na eleição anterior para a Câmara de Teresina e agora está no seu 2º mandato em 2024 para começar a partir de 2025. É uma jovem e é uma mulher. Né? O que isso significa para ela e que causas ela vai abraçar e qual é o tamanho do desafio. A gente queria registrar aqui também que em Teresina foram eleitas as vereadoras Ana Fidelis, Eusuíla Calisto, Luci Soares, Tatiana Medeiros e Fernanda Gomes, que já é, não vou dizer uma veterana, mas pelo menos já passou o frio na barriga de primeira candidatura. Você começou aos 22 anos, vereadora. Bem-vinda ao nosso programa. Parabéns pela vitória. E a gente vai falar do desafio do que é ser jovem mulher com um mandato político no Brasil. Com 22 foi cedo. Foi cedo. Maia, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui no seu programa. Você que de maneira exímia, presta conta sempre com a população através de falando nisso. É uma mulher inteligentíssima e que inspira outras mulheres. Então, quero agradecer a oportunidade de falar um pouco quem é a Fernanda, quem é a vereadora Fernanda Gomes, e nada melhor do que esse espaço. Bom, Maia, eu comecei a política desde muito cedo, desde os 14 anos de idade, porque tem uma referência de vida dentro de minha casa, que é o deputado estadual Evaldo Gomes, no qual eu digo sempre que é muito orgulho tê-lo como pai. E desde muito cedo, nas andanças, tanto no interior como aqui em Teresina, eu sempre estava presente. E desde então vim com esse olhar atencioso para as causas sociais, gosto de política, acho que a gente respira política e nós precisamos estar cada dia mais dentro desse espaço público. Mas política também não é profissão, política não é para ser meio de vida. Política é uma missão de transformar a vida das pessoas. Então, embora eu tenha começado desde os 14 anos nessas andanças, eu com 17 anos de idade já estava na faculdade de Direito. Aos 21 anos de idade já havia me tornado advogada, passei na OAB ainda no 9º período, antes de concluir o meu curso. Então, a minha profissão é a advocacia. Logo após foi que veio a vereança. Foi quando eu tive essa oportunidade de disputar o meu primeiro mandato com 22 anos de idade. E naquele momento, Teresina me abraçou, tive 6.078 votos, fiquei na época em 3º lugar, mais nova da Câmara Municipal, a mulher mais votada na época do Estado e a mais jovem de toda a história da Câmara Municipal de Teresina. Foi a vereadora Fernanda Gomes. E durante esses 4 anos de mandato, a gente criou uma experiência, tivemos um trabalho prestado pela nossa capital. Eu digo sempre que meu grande diferencial é um mandato participativo. E a mulher, ela tem isso, nós conseguimos ter um olhar mais sensível às causas sociais. Então, eu visito muito, andei bastante Teresina, e nesse pleito agora desse ingresso em 2025, Teresina mais uma vez me reelegeu, hoje com 26 anos de idade, tive aí 6.517 votos. Então, é um sentimento de gratidão, de felicidade
poder, mais uma vez, mesmo ainda sendo poucas mulheres na Câmara, representar a maioria das mulheres aí na Câmara Municipal de Teresina. E superou a quantidade de votos anterior, né? Aumentamos a votação. Vereadora, há uma crescente demanda por renovação política. Como é que você se vê dentro dessa renovação? Olha, a pouca idade, ela faz parte dessa renovação, porque veja bem, eu acredito que quando você passa muito tempo no poder, você deva ou não concordar comigo. Às vezes a pessoa se acomoda. Então você deixa de fazer algumas coisas que a população almeja, que a população espera. Vou te dar um exemplo. Assim que fui eleita, e estou fazendo isso agora também nessa nova reeleição, eu saí para agradecer. Então, a minha pouca idade, a minha disposição, a minha vontade de fazer diferente fez com que eu fizesse isso. E a maioria da população disse, Fernando, não tem um costume de política retornar aqui para me agradecer depois da campanha. Porque já tem um costume de aparecer só de 4 em 4 anos ali no período da eleição. Então, eu acho que essa renovação é importante, primeiro porque a gente sempre tem que buscar se modernizar. Então, são novos tempos, são novas realidades. Então, a gente precisa ter esse olhar jovem, esse olhar atencioso às causas sociais, disposição, ter coragem, ter um pensamento, uma mentalidade mais aberta também para os atuais problemas que nós enfrentamos. Então, essa renovação ela é importante tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual e nacional também. Acho que é ser inclusivo e ser democrático ao mesmo tempo. É impressionante como coisas simples chamam a atenção. O que prova que a gente tem um longo caminho pela frente na política. Verdade. Né? E se você prestar atenção, nessa nova legislatura que vem de 2025 em diante, temos muitos jovens. Então, a Câmara deu uma bastante renovada de juventude. Eu, salvo engano, não, das mulheres eu serei novamente a mais jovem, mas vai ter outro colega que é um pouco mais novo do que eu, mas essa experiência que a gente vai criando dentro da Câmara faz com que a gente olhe para as pautas da juventude, necessidade da juventude, começamos a discutir pautas diferentes do que a Câmara tem costume. Então, é importante sempre a gente debater essa questão de renovação com a própria juventude. Dentro do seu mapeamento de causas para serem abraçadas, na sua plataforma política, como que entra a mulher nesse contexto e a juventude? Olha, eu digo sempre que o meu mandato é um mandato participativo. E o que é isso? É um mandato em que a gente busca sempre estar dentro das comunidades e dando atenção de forma atenciosa para todas as bandeiras. Eu, particularmente, não acredito em político que só olha para uma bandeira ou político que passa 4 anos dentro de gabinete e não visita uma comunidade, não vê uma dor, a mazela que o nosso povo passa. Então, o meu mandato ele é participativo. E dentro desse mandato participativo, eu englobo diversas bandeiras, como, por exemplo, emprego e renda. Hoje, a nossa juventude, ela tem ali a sua formação, mas muitas das vezes ela não consegue o emprego. Muitas das vezes falta a qualificação profissional, porque já é difícil você conseguir emprego e sem qualificação fica mais difícil ainda. Eu tenho uma lei que é o jovem que trabalha. Assim que eu me tornei parlamentar, foi no meu primeiro ano, eu já apresentei o projeto na Câmara, o prefeito sancionou e hoje é lei e eu levo o jovem que trabalha para os 130 bairros da cidade de Teresina. Então, muitas das pessoas da juventude dizem, vereadora, através do jovem que trabalha, da sua lei, hoje eu consigo ter a minha qualificação, consigo empreender na porta da minha residência, tirar o meu sustento, sustentar os meus filhos. Então, a gente vê o quanto essa pauta de emprego e renda é algo que a juventude tem a sua dor, porque é muito difícil hoje você conseguir ingressar no mercado de trabalho. Outra pauta que eu gosto bastante, que interessa sempre a juventude, é o esporte. O esporte ele é muito transformador. Eu digo isso porque, além de ser um apoiador, eu também sou praticante. E eu vivo lá na pele, eu vivo lá na ponta aquela necessidade. Você vê jovens que têm que ficar batendo de gabinete em gabinete para conseguir representar o município, o estado, que deveria... Né, às vezes até o país. Às vezes até o país, para ficar conseguindo ali uma alimentação, um ônibus, um transporte. Então, hoje eu estou presidente da Comissão do Esporte na Câmara, tenho um alinhamento muito bom com a Secretaria de Esporte do Governo do Estado e hoje a gente consegue levar obras estruturantes como campo, através da nossa, como quadras, através do nosso mandato, nós temos emendas parlamentares em que eu consigo destinar para material esportivo. Então, às vezes alguém diz, vereadora, uma chuteira, uma bola, um kimono, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Não faz para quem tem muito, mas para quem tem pouco, tira a nossa juventude da ociosidade. É um ponto de partida também para a gente
não ver o esporte, acho que talvez seja a próxima página, nós mencionamos isso nos nossos programas por conta do Dia do Piauí, que a gente tem feito essa semana, mas de tipo não ser de subserviência, ou de, ele precisa de uma bola, ele precisa de um kimono. É tipo ver o esporte como relevante, como uma vitrine que diz muito sobre uma cidade e um estado. Eu sou praticante, vou dar um exemplo, eu sou praticante de CrossFit, e nós tivemos aí agora a Creuza Angélica, que foi vitoriosa a nível aí, foi fora do Brasil, né, nível internacional, e ela trouxe a medalha representando o Piauí. Então, ainda um esporte que foi pouco visto, eu fiz essa ponte entre a Secretaria de Esportes, ela conseguiu representar o nosso estado, trouxe a medalha. Então, eu acredito muito em oportunidade. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas. E em relação à pauta feminina, muitas das pessoas não sabem, mas hoje na Câmara Municipal nós temos a Procuradoria da Mulher. Foi instalada na Câmara para que a gente pudesse ter esse olhar mais atencioso às mulheres da nossa capital. Eu também apresentei um projeto que, infelizmente, o prefeito não considerou como, diria, importante para a cidade, que é através da qualificação profissional para as mulheres que são vítimas aí de violência doméstica. Porque a gente sabe, Maia, que a maioria das mulheres, elas vivem um relacionamento pelo poder econômico. Elas precisam estar ali com o parceiro, mesmo naquele momento de violência, porque tem uma dependência financeira. Então, acredito muito que a qualificação profissional para essas mulheres poderiam aí dar oportunidade para que elas pudessem se desvincular financeiramente. Então, apresentei esse projeto na Câmara, esse projeto chegou aí para a Prefeitura, mas, infelizmente, a atual gestão não considerou como pertinente, mas é uma luta que eu abraço e que eu quero continuar discutindo com as minhas próximas colegas de bancada para que a gente possa ampliar esse olhar sensível para a causa feminina. Ser mulher e ser jovem foi um desafio para você na política? Eu sei que o seu contexto é diferente porque você vem de uma família de políticos, né? Você é filha de um político. Mas mesmo assim, eu queria saber que desafios você enfrentou. Muito. Primeiro porque, na época, eu ingressei com 22 anos. Então, quando você é jovem, as pessoas chegam a duvidar da sua competência. Eu lembro, Maia, que eu sempre falava, olha, mas eu trabalho desde os 18 anos, eu tenho um pequeno empreendimento em que eu cuido da parte financeira do meu empreendimento, então a minha responsabilidade é desde muito cedo. E olha, desde os 21 que eu já sou advogada, então eu tinha que passar essa competência, essa seriedade sempre para a população. Embora, sendo jovem, eu tinha que falar todo esse currículo para mostrar da minha competência, né? Para mostrar que eu poderia chegar à Câmara e trabalhar igualmente a outros que têm uma idade mais avançada do que a minha. Então, eu enfrentei esse desafio da pouca idade, das pessoas chegarem a duvidar da competência. O fato também de ser mulher influencia, sim. Nós vivemos num meio na Câmara que nós somos 29 vereadores, mas somente 5 mulheres. Então, ainda é muito pouco. Ainda é uma quantidade muito pequena. Então, querendo ou não, acaba influenciando, sim, pautas que talvez os homens acreditam que eles consigam firmar e não precisa conversar ali com as mulheres. Então, a gente lida com isso no parlamento. Isso é algo que as pessoas pensam que não é comum, mas é sempre muito comum. Mas eu acho que cada pessoa tem que se posicionar da maneira que deve agir. Eu sempre me coloquei numa posição igualmente a todos. Então, em relação à Fernanda, com os outros 28 vereadores, minha relação não teve nenhuma dificuldade. Interessante é que agora os partidos eles não serão obrigados mais a cumprir cota, sim, né? O que significa dizer que talvez já não eram empenhados, né? Então, agora talvez fique pior. Eu fiz uma pesquisa rápida, só para a gente ver esse contexto da mulher na política. A gente, desde o início da República, que foi 1889, a gente teve uma presidenta, foi a Dilma Rousseff, 16 governadoras mulheres, eu estou falando de 1889 para cá. Dessas, só 8 foram eleitas para o cargo, né? E as demais eram vice-governadoras que ocuparam o posto com a saída do titular. Lembrando que o voto feminino só foi autorizado em 1932, mas assim, o marido, inclusive, tinha que autorizar. Só em 1934, com a nova Constituição, é que o voto feminino passou realmente a valer. E o retrato na Câmara dos Deputados não é muito longe do que vocês vivem nas câmaras municipais, não. 423 homens e 90 mulheres, ou seja, mais de 80% de homens. É o que eu falo, nós somos 52%, um pouco mais de 52% do eleitorado feminino. Se só mulher votasse mulher, com certeza esse número aí seria bem menor. Então, é o que a gente sempre diz, né? Mais mulheres buscarem se envolver dentro da política, mais mulheres quererem o seu espaço, lutarem pelas causas. E aí, a cada ano que passa, a gente vai conquistando. São conquistas pequenas? São. Mas eu acho que a cada ano a gente vai conseguindo aprimorar
melhor a participação feminina dentro da política. Em 2024, as mulheres foram apenas 1 em cada 5 pré-candidatos às prefeituras das capitais. Muito pouco. Muito pouco. A gente estava fazendo o balanço, né, de vereadoras, que a gente trouxe você aqui para fazer essa análise, e assim, o maior percentual de participação foi em São João da Fronteira. Então, 6 mulheres foram eleitas para a Câmara Municipal, 67% dos vereadores, lá são só 9 vagas. Aí vem Valença do Piauí com 11 cadeiras, 7 ocupadas por mulheres, 63% do parlamento. Aí teve outras 5 cidades com câmaras municipais compostas por 9 vereadores. E a maioria também foi de mulheres. Então, 5 municípios aí, mais de 55%. É como você diz, aos poucos vamos quebrando aí essa diminuição, mas ainda é muito pouco. Mulher vota em mulher? Olha, vota, mas pelo visto ainda é muito pouco, né? Sim. Olha, se você fizer uma análise, Maia, eu não sei quantas prefeitas foram eleitas no estado do Piauí, mulheres. No total, 29 cidades do Piauí serão comandadas por mulheres a partir de 2025, que representa 12,95% dos municípios. Olha, então, apenas, mas vamos aumentando aí gradativamente. Sim. Se você pegar um relatório de anos atrás, era impossível ter quase 20% disso acontecer. Mas ainda, é claro, é um número muito pequeno. E eu acho que é todo um contexto. Por exemplo, o papel da juventude na política brasileira. Nós observamos que a quantidade de eleitores jovens aumentou. Mas o engajamento na política, tipo assim, especialmente no Nordeste, você enxerga o papel da juventude brasileira? Qual seria esse papel? O que você gostaria de ver mais jovens envolvidos nesse cenário político? O que seria necessário fazer? Com certeza. Você pode até ver um avanço em relação à tecnologia. Hoje, o jovem está mais interessado na política através da tecnologia, através da internet. A juventude, poucas das vezes, vai até o parlamento. Eu mesma apresentei um indicativo na Câmara para o Parlamento Jovem, que seria a oportunidade de pessoas, né, jovens que estão aí no ensino médio, adentrar nas pautas dentro da Câmara. Quero esse diálogo também na próxima legislatura com o presidente, para que a gente possa ter essa participação da juventude na Câmara Municipal de Teresina. Mas você vê que a juventude ela começou a se interessar mais aliado ali à internet. Você vê que quem tem um bom relacionamento na rede social, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, consegue se destacar. Porque a juventude é que tem acesso a essas vias. Como que você está lidando com isso? Qual é a sua presença hoje digital? Olha, eu sempre busco estar postando o meu dia a dia. Eu posto que eu estou indo ali para a Câmara e as pessoas começam a me mandar direct. Vereador, e hoje quais são as pautas que vão tratar? Então parece que não se atentam que a sessão é transmitida terça e quarta no YouTube, mas quando vai para o Instagram, para as redes sociais, a juventude está ali antenada. É outro engajamento. É outro engajamento. Então eu acredito muito no avanço das redes sociais e acredito que a juventude tem se interessado mais pela política através das redes sociais, que a cada dia que passa tem um engajamento maior. E as redes sociais são um fenômeno, né? A gente teve candidatos, como em São Paulo, por exemplo, que são fruto da rede social. Fruto da rede social. Você citou bem agora São Paulo, Maia, e eu quero aqui enaltecer a admiração que eu tenho pela Tabata Amaral. Sim. A Tabata é candidata lá de São Paulo. Eu ia perguntar quais eram suas referências, você já adiantou, eu adorei. A Tabata ela foi eleita 2 vezes como a melhor deputada federal, né, nacionalmente. E ela é altamente inteligente. Você vê que nos debates, que eu gosto muito de acompanhar debate, nos debates a nível lá de São Paulo, ela se destacava na inteligência, na forma como ela falava sobre as ideias dela, sobre os projetos, mas você viu que nem ela ocasionou um segundo turno. O segundo turno lá foram 2 homens. E você vê que no debate, ela se destacava nas propostas. Então, não era aquela confusão que a gente viu que São Paulo teve muitos atritos politicamente. Ela já adentrava ali com as propostas, com um jeito singelo. Então, eu acho que a Tabata seria uma grande prefeita da cidade de São Paulo. Infelizmente, não deu, mas é uma política que eu tenho total admiração. Ela inspira você só pela riqueza de repertório e posicionamento ou politicamente falando? Tipo, quais são os seus planos? Politicamente falando, a Tabata é uma defensora da educação. E eu também acredito muito na educação. Eu acredito que, além da gente investir na infraestrutura das escolas, nós temos também que investir na valorização do servidor. Eu consegui, durante esses 4 anos do meu mandato na Câmara, uma vitória histórica, uma luta de 200 professores da rede municipal de ensino que há mais de 10 anos lutavam pelo tempo integral definitivo, que isso é a valorização do plano de cargos e salários.
Então, em menos de 2 anos, eu peguei essa causa, analisando juridicamente, e nós conseguimos essa vitória histórica por parte da educação. E até hoje, muitos professores são gratos pelo trabalho que eu consegui aí essa vitória na Câmara. Então, eu defendo muito a educação, acredito que a educação muda a realidade das pessoas, principalmente a educação pública. Quando eu lhe digo que eu tenho uma referência muito grande no deputado Evaldo, é porque a nossa história de vida, politicamente, não é de berço de ouro. Nossa história política é da simplicidade. O deputado estudou em escola pública durante a vida inteira. E, através do esforço dele, conseguiu ser pedagogo pela Universidade Federal do Piauí, numa família de 13 irmãos, em que minha avó era analfabeta e meu avô semi-analfabeto. Então, eu acredito muito que a educação transforma a realidade das pessoas. E é uma pauta que a Tabata defende e que eu também defendo na Câmara Municipal. Mas a Tabata inspira você também para você querer ir para o Congresso? Eu vou refazer a minha pergunta. Olha só, eu fui candidata a deputada federal em 2022. Fui candidata a deputada federal em 2022 e eu tive 42 mil votos. Eu não fui eleita por conta da legenda do meu partido. A gente sabe que a legenda ainda precisa ser alcançada para eleger. Aí então, você assim, disse, não, então eu vou por outro caminho. Porque, em 2020, 6.078 votos, 22 anos, terceiro lugar. 2022, candidata a deputada federal, 42 mil votos, numa eleição em que eu trabalhei, de fato, para ser eleita. Só em Teresina foram mais de 15 mil votos. Então, é uma votação muito expressiva. Por pouco mesmo, por conta de legenda, foi que eu não consegui ir para o Congresso Nacional. E aí, continuei meu trabalho aqui em Teresina e agora 6.517 votos. Então, Teresina sempre me abraça, o Estado do Piauí me abraçou, mas é o que eu sempre digo, a política é passos lentos, é trabalhando, é mostrando para que você veio e só quem pode julgar o futuro é o povo. E aí, no futuro, quem sabe... Futuro, quem sabe, de eu novo, sou já colega que da Tabata. Ser colega da Tabata. Se a Tabata continuar lá, né, ou ela Sim, também tem outros planos, né? Pelo visto, ela tem muito. Que conselho você daria para outras mulheres que sonham em seguir uma carreira política dentro do contexto que a gente está abordando aqui, de mulheres na política e jovens na política? Buscar se informar, buscar conhecer as políticas públicas, buscar ter consciência de que a mulher não é para estar ali, como você falou, preenchendo cotas. A mulher é para ter o papel de destaque. É para se envolver em assuntos que não é de caráter masculino, é assuntos que envolvem nós mulheres, nós pessoas, né? Em todo um contexto. Então, é esse o conselho que eu dou, é cada vez mais buscar o conhecimento sobre a política, o quanto a política transforma a vida das pessoas, buscar se candidatar. Não é que vai ganhar a eleição, mas você começa ali, trabalhando o seu nome, conhecendo mais sobre o parlamento, e aí, se você tiver força de vontade, com toda certeza, uma hora, a sua hora vai chegar para você representar politicamente o nosso município, o nosso estado. Então, é esse o conselho que eu dou. É cada vez mais ser uma voz ativa e participar efetivamente da política. Você acha que líderes, eles nascem com isso ou eles se formam? Eu acredito que algumas pessoas nascem e outras conseguem buscar um conhecimento e se transformar em grandes líderes. Eu gosto muito de um livro que ele se chama Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E nesse livro, a principal referência que ele diz é que nós temos que ter autoconhecimento. Então, quando você tem autoconhecimento, quando você sabe quem você é e você aprende a lidar com as suas emoções, você consegue transmitir isso para outras pessoas. E aí vai nascendo uma liderança. Então, eu acredito que algumas pessoas já nascem, sim, têm os seus caminhos, mas outras pessoas conseguem construir. O Poder do Hábito também é um livro que eu gosto bastante, porque ensina sobre rotina. Então, a rotina, o hábito de você ter uma rotina, o hábito de você se conhecer, você vai criando uma liderança. E essa liderança você vai conseguindo transmitir para outras pessoas. Eu vou ter que perguntar os filmes também agora, e as séries, né? Mas filmes, eu não se acredita que eu não tenho muita preferência, eu gosto de filme de suspense, mas eu não consigo lhe dizer um favorito meu. Eu gosto da Cabana, é um filme que eu consigo ali extrair. Eu gosto de filmes que eu consiga ver a realidade. E no filme A Cabana, não sei se você já assistiu, sim, ele passa uma mensagem de quê? De que Deus está sempre presente. Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Então, a gente tem que ter resiliência e saber que tudo é no tempo dele, e não é porque aquilo ruim aconteceu conosco que Deus não estava presente. Deus sempre está conosco. Então, eu gosto muito desse filme A Cabana. Séries também eu não tenho muito tempo para poder assistir, mas gosto de assistir um recente nacional, que eu gosto de tratar a realidade, Pedaço de Mim, que nacionalmente, inclusive,
a atriz foi a Juliana Paz, muito bom esse filme. Tá na Netflix. Está na Netflix. La Casa de Papel eu gosto bastante. La Casa de Papel eu consegui extrair dele o seguinte, que a gente tem que saber com quem a gente anda. E através de com quem a gente anda, a gente pode conseguir chegar longe ou regredir. Diz que nós somos resultados, costumam dizer que nós somos os resultados das 5 pessoas que a gente mais convive. Que nós andamos, justamente. No La Casa de Papel ele ensina que através do grupo, através da influência, através das pessoas que te rodeiam, você pode sim conseguir chegar mais longe. Então, engraçado que eu vi, você falou de séries, né, dessa dica aí, e eu vi uma série sobre os ditadores, né? Era uma série no Netflix também que mostra todos os 10 maiores ditadores do mundo e qual a metodologia. E eu assisti essa série anotando coisas. E o meu marido passou na sala e falou, por que você está anotando? Eu digo, para aprender. Hoje tu vai querer ser uma ditadora? Eu digo, não, mas o que é usado para o bem, para o mal, pode ser usado para o bem. Para o bem, justamente. Eles usaram para o mal. Eu quero aprender como é que se usa para o bem, né? La Casa de Papel foi usado para o mal, mas a gente consegue sim extrair algo relevante ali para a nossa vida no dia a dia. Inclusive a relação com as pessoas. Como é que você faz a gestão do seu tempo? Porque assim, são 2 perguntas numa só. Você é uma pessoa de destaque político, profissional e tem muita responsabilidade. Como é que você equilibra ali vida pessoal e vida pública? E como é, a outra pergunta seria a gestão do teu tempo. Ei, Maia, eu esqueci de falar, mas já adentrando também nessa questão, além da advocacia, hoje também sou estudante de medicina. Tive que trancar... Gente, você não para. Tive que trancar o meu curso indo para o 4º período, justamente por conta da reeleição, mas se assim Deus me permitir, ano que vem, eu estou lá cursando o 4º período novamente. Mas eu acredito que tudo é a nossa força de vontade. Nós temos sessões de terça e quarta, a Fernanda está lá na sessão da Câmara Municipal. Os outros dias, nas minhas agendas, atendimento com a população, visita na comunidade. Eu faço a minha agenda. E o tempo de estudar, que às vezes, quando tem aula ou quando não tem aula, eu estou sempre lá, tanto na faculdade quanto estudando. Então, assim, eu sei separar bem, eu sempre soube fazer esse profissional do pessoal. As pessoas dizem, mas fulano só tem que fazer uma coisa para ser bem feito. Eu discordo disso. Eu acredito que tudo que a gente faz com amor, faz com vontade, a gente consegue fazer tudo bem feito. Então, eu consigo ter a minha vida pública e acredito que eu ministro da melhor maneira possível, o resultado está aí nas urnas, como também a minha vida pessoal e social, eu consigo fazer bem essa administração. Não é fácil? Não é fácil, porque o dia só tem 24 horas. Mas eu consigo bem, estou conseguindo bem ministrar isso. Mas você é uma clara demonstração de 2 coisas. Primeiro, que a gente está diante de uma geração da qual a Fernanda faz parte com 26 anos, né, que já consegue ter uma percepção em relação ao presente e ao futuro, com mais clareza, apesar de toda a confusão que o mundo está. E a outra que eu olho para você e eu vejo uma mulher, o arquétipo feminino organizando uma agenda. Você vê como que a gente faz? Por isso que a gente diz, a voz feminina será a voz do século XXI e como a gente precisa de mais mulheres no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em posições de destaque. Você vê como é que ela organiza a agenda dela? Faz uma pergunta dessa, assim, dessa forma que eu fiz, tipo a queima-roupa. Como é que você organiza a sua agenda? Fosse um homem dizer, rapaz, a gente vai levando, dá um jeito, tem hora que... Não vai dar detalhe. Você viu ela? Segunda, quarta e sexta eu faço isso, terça e quinta eu faço isso, sábado e domingo eu faço isso, aí eu vou fazer um outro curso. E outra coisa que é representante, o fato de ser mulher e de ser a sua geração. Você tem vários interesses. O direito, a medicina, a vida pública. Quer dizer, hoje não é mais só ou uma coisa ou outra. Você já é dessa geração. Eu sou isso, e isso, e isso, e isso. E isso pode ser determinante no crescimento e na relevância da mulher na política. Com toda certeza. Eu acho que, e se você prestar atenção, o direito, a medicina, a vereança é o quê? Servir. Então, nas 3 áreas que eu escolhi para a minha vida, tudo é servir. Servir ao próximo. Quem não nasceu para servir, não nasceu para viver. Então, eu levo muito isso em mente e é algo que eu amo. Eu não gosto de estar parada. Quando eu estou parada, eu acho que aquilo dali, meu tempo não está rendendo e eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é para eu estar parada, que eu era para estar trabalhando, não era para estar estudando. Então, eu sempre tenho isso em mente. E eu acredito muito que a gente é que faz construir a nossa própria história, sabe? Mas eu não espero muito os outros decidirem nada para a minha vida. Eu mesmo vou lá e faço. Muito bem, muito obrigada pela entrevista, parabéns de novo pelo resultado e pelo teu claro projeto de vida pessoal que conversa com o teu profissional, diz que você tem clareza que são coisas que estão juntas uma hora e são coisas que são distintas outra hora.
Eu acho assim que a ideia de trazer a vereadora Fernanda aqui com a gente é exatamente para dizer, jovens e mulheres, existem caminhos. Às vezes você pode ser líder numa Câmara, mas você pode ser líder na sua família, líder no seu trabalho, líder na comunidade em que você mora, líder da sua vida, principalmente. Começa por aí, que eu acho que é um bom caminho, né? Um bom caminho. Porque também, assim, não é simples você, desde cedo, saber já 22 anos. E tem pessoas que, cada pessoa tem o seu amadurecimento, né? Eu sempre busco dizer que eu amadureci muito mais cedo devido às obrigações. Então, acho que quanto mais obrigações, mais amadurecimento a gente vai tendo ao longo da vida. Não é idade. A idade é pouco relevante. Você vê que tem pessoas com 30, com 40, com 50 que são estagnadas na vida. E já outras pessoas que têm 17, 18, 19, 20, que sonham grande, que vão atrás. Então, eu acho que tudo é força de vontade. Muito bem. Muito obrigada pela entrevista. Eu que